Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite aqui de vir para a USP, é sempre uma satisfação. E eu vou afunilar, né, da parte do marco legal como um todo e ir para a lei do bem, que também faz parte do marco legal. Tá? Então, meus tópicos, vou falar o marco legal, lei do bem, alguns exemplos, o lei de incentivo à pesquisa, que está dentro da lei do bem, só comentar aí que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, alguns desafios do instrumento e as conclusões. Como eu sou um pouco mais antigo que o Rafael no sistema, estou bem mais anos no Sistema Nacional, eu começo a minha lei de 1994, tá certo? Que o Rafael foi bem claro, né? Ele mostrou que, quer dizer, nós temos o conhecimento e temos a inovação. Quer dizer, a inovação é uma atividade essencialmente de negócio. Ela se dá nas empresas, ela se dá no privado. E no Brasil, o conhecimento hoje é uma atividade que está onde? Está nas instituições de ciência e tecnologia, que são essencialmente públicas. Então, se nós queremos essa interação, é basicamente esse processo do público-privado, né? E a legislação pública, ela realmente é toda feita para que isso não ocorra. Então, esse processo, toda a questão do marco legal da ciência e tecnologia, foi essencialmente tentar facilitar essa relação público-privada. E eu começo lá com a lei das fundações de apoio, exatamente essa que foi criada as fundações de apoio, regulamentadas exatamente para facilitar a relação com o privado. E aí sim veio a lei de inovação e também, né, o foco da lei de inovação foi a questão dizer, nós só vamos fazer inovação se nós tivermos uma relação público-privada. E ali, então, se vocês lembram, né, criou a figura da subvenção econômica, onde que recurso não reembolsável pode ser colocado numa empresa, né? Isso é pessoal da universidade meio dizer, vamos botar recurso não reembolsável numa empresa, claro. Isso porque a inovação se dá lá. Criou a figura dos NIDs, exatamente aqui estimular o patenteamento, a transferência de tecnologia, e criou e direcionou, então eu quero voltar à questão da lei do bem, e lá na lei de inovação ela mostrou a necessidade que também a renúncia fiscal deve ser instrumento para o apoio à ciência e tecnologia nas empresas. Então, a lei do bem, ela está dentro do marco legal e ela realmente foi direcionada a partir da lei de inovação. E aí depois veio o que eu não vou falar do que o Rafael falou, e voltar à lei de inovação lá de 2004, que no artigo 28, a União fomentará a inovação na empresa mediante a concessão de incentivos fiscais com vista à consecução dos objetivos estabelecidos nessa lei. Então, a lei do bem, ela é um resultado da lei de inovação. Quer dizer, a partir, antes da lei, quer dizer, nós tínhamos alguns programas de incentivos fiscais, mas o marco legal foi criado a partir exatamente da demanda da lei de inovação de 2004, desculpe. E aí sim, então, ficou bem claro e foi ratificado, então, que um dos instrumentos de apoio à inovação são os incentivos fiscais, certo? Então, junto com os outros, não reembolsável, crédito, subvenção, a encomenda tecnológica também, o capital de risco e os incentivos fiscais. Então, a lei de inovação de 2004 direcionou para que em 2005 foi a lei do bem. Então, a lei do bem é uma consequência da lei de inovação de 2004. Então, a lei do bem de 2005, quer dizer, a lei do bem é muito mais ampla, tem 4 capítulos. E apenas o capítulo 3º da lei do bem é que trata dos incentivos fiscais para
a inovação tecnológica. Então, o objetivo foi claro, então, como eu disse, o privado entra como muito importante no desenvolvimento da inovação. A inovação, ela se dá exatamente no privado. Então, criou instrumentos para que se estimule a inovação dentro do setor privado. Parece um contrassenso, dizer, vamos botar recurso público dentro do privado, mas eu sempre dou o exemplo, quer dizer, nós, do setor público, nós sobrevivemos do quê? Nós sobrevivemos de impostos. Então, as universidades, os institutos públicos sobrevivem de quê? Quer dizer, são sustentados pelos impostos. E nós só vamos ter impostos se nós tivermos empresas fortes. Tá certo? Então, claro que o objetivo aqui dessas subvenções é tornar as empresas mais fortes. Para quê? Para que paguem mais impostos, para que fortaleça o setor público. Então, a gente tem que olhar para esse lado. Quer dizer, nós não estamos dando recurso público sem ter um objetivo maior, que é o objetivo de criar empresas fortes que criam emprego, criam renda e pagam mais impostos. Então, essa é a grande questão dos benefícios fiscais. E a gente sabe que a inovação é um fator importante para termos empresas mais competitivas. E hoje, mais ainda, né? Com a tecnologia mudando constantemente, quer dizer, se eu não investir e mudar meus produtos, meus processos, meus serviços, de forma rápida, se eu não realmente inovar, eu certamente não vou ficar no mercado. Então, o grande objetivo é esse. Pulou aí muito? Então, na lei, tá certo? Considera inovação um produto, um processo novo de fabricação. Então, algum processo, produto que agregue valores. Com a lei do novo marco legal, ela ampliou, tá? Então, lá na lei do bem de 2005, era só se considerava inovação de produto e processo, e com o marco legal de 2016, incluímos, né, nós estamos adotando esse conceito na lei do bem, que não só produto, processo, como também serviços. Então, nós aceitamos como inovação em serviços. Então, nós temos muitas empresas, principalmente do setor financeiro, que utilizam muito a lei do bem nessa linha, né, de serviços inovadores. Então, a partir daqui, que originalmente a lei do bem era só produtos e processos, e agora produtos, processos e serviços. Onde incide? Então, a lei do bem, né, no seu capítulo 13, diz o seguinte, quer dizer, o governo, ele vai compartilhar riscos, tá certo? Então, onde houver risco, o governo colabora na participação dos custos. Como é que ele colabora? Dando benefícios fiscais. Então, onde incidem esses benefícios fiscais da lei do bem? Eles incidem, basicamente, na pesquisa básica, na pesquisa aplicada, no desenvolvimento experimental, TIB e no apoio técnico. TIB é uma sigla, Tecnologia Industrial Básica, que foi muito utilizada no país, na parte de metrologia, ensaios, normalizações, e também entra a questão de patenteamento. E apoio técnico é a questão de, quando constrói algum centro de pesquisa, precisa pessoal de apoio técnico para dar manutenção de equipamentos, instalações de equipamentos, também é considerado na lei do bem. Voltando, então, para entender melhor, onde é que incidem os incentivos da lei do bem?
A Lei do Bem tem o objetivo de que as empresas inovem, mas não é a inovação o objeto dos benefícios fiscais. Por quê? Porque eu posso, até na Pintec considera, né, vocês acompanham a Pintec, né, esse indicador do IBGE, boa parte das empresas inovam comprando novos equipamentos, tá certo? E realmente, eu comprar novos equipamentos, eu estou mudando a minha linha de produção, eu estou inovando na minha linha de produção, estou melhorando o desempenho da linha de produção. Então, para a Pintec comprar equipamentos, mudar a linha de produção na compra de equipamentos, isso é inovação. Mas para a Lei do Bem, não, tá certo? Então, não é a inovação em si que a Lei do Bem atinge, tá certo? Os incentivos fiscais atingem atividades que buscam adquirir novos conhecimentos e sobre os quais incidem riscos tecnológicos. Então, a ideia da Lei do Bem é o seguinte: a empresa, né, nós queremos que a empresa o quê? Fique mais forte. Para ela ficar mais forte, ela precisa inovar, ela precisa adquirir novos conhecimentos, tá certo? Agora, o capitalista, ele disse, bom, mas o risco é muito grande. Então, o governo diz o seguinte, olha, inove, corra risco tecnológico, que eu compartilho esses custos. Então, a Lei do Bem é o compartilhamento do risco tecnológico. Isso é o que o mundo faz. Diz, olha, é uma parceria que o governo diz, olha, vamos inovar, que eu ajudo nos custos. E como ajuda nesses custos? Reduzindo nos impostos que as empresas vão pagar. Então, o benefício é concedido para a realização da inovação tecnológica que se faz por meio das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovações. Então, o básico é que faça pesquisa e desenvolvimento, corra risco, que eu ajudo nesses riscos, tá certo? Então, essa é a ideia. E isso é interessante para as universidades começar a olhar. Tá? A Lei do Bem, que eu vou seguir aqui, ela abre também para as universidades participar. Quer dizer, quem entende de pesquisa básica, de pesquisa aplicada, são as universidades, os institutos. Então, é um grande caminho aí para as universidades convencer as empresas em projetos financiados com recursos de benefícios fiscais. São recursos que independem de qualquer chamada, são recursos que têm aplicação automática. Claro, depois eu vou falar, só vamos verificar se está dentro da lei. O que a gente vai verificar é que se realmente, né, a empresa aplicou em alguma atividade que tem o risco tecnológico. Quer dizer, nós queremos que a empresa inove sendo parceira no risco, tá certo? Então, essa é a grande questão da Lei do Bem. Então, só repetindo, então, na pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental. Nossos exemplos, então, a minha diretoria é responsável pela Lei do Bem também, e nós verificamos que a grande maioria dos projetos das empresas, eles estão mais no desenvolvimento experimental. Poucas se aventuram aqui na pesquisa básica, na pesquisa aplicada, mas só para, quer dizer, o conhecimento já existe, eles só vão testar determinado equipamento, ver se funciona. O ideal, então, é que nós ampliássemos, né? Novas inovações radicais, elas surgem
principalmente com novas pesquisas, né, que vão trazer novos produtos inovadores. Isso significa o quê? Mais agregação de valores. E aí a gente entende que aqui está um caminho interessante das universidades começar a trabalhar mais com as empresas, no sentido de que agregar mais valor. Quer dizer, quanto mais conhecimento, certamente mais valor vai ser agregado ao seu produto, ao seu processo, ao seu serviço. Então, é um caminho interessante aí para as universidades. Então, a TIB, né, e os serviços técnicos. Então, resumidamente, lei do bem, são atividades que, por sua natureza, trazem riscos tecnológicos, onde o Estado se propõe a compartilhar, contribuindo com seus custos. Então, onde houver a possibilidade de insucesso, é que entra a lei do bem. Então, essa eu dou muita palestra para os empresários e mas a gente não tem a segurança de que depois vai ser glosado. Eu disse, eu acho que a lei é muito clara, tá certo? Quem entende de pesquisa, desenvolvimento e inovação sabe onde é que tem que ter o risco. Vocês só têm que mostrar onde está o risco. E aí eu sempre digo, olha, se não tem essa afinidade, procure universidades. Por que não trabalhem mais com universidades, se tem dificuldade de entender melhor o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação? Então, a universidade pode ter um papel muito importante no desenvolvimento da lei do bem. E agora vamos o benefício. Como eu disse, a lei do bem são benefícios fiscais em que o governo diz, olha, faça pesquisa e desenvolvimento para inovar, que o risco eu compartilhe, tá certo? Então, ela se destina a empresas do lucro real. Para quem não sabe, o país tem o lucro real, o lucro presumido e o simples. Ela só vale para empresas no lucro real, tá certo? E uma fragilidade da lei é que ela só pode ser utilizada por empresas que têm lucro no ano. É uma fragilidade, porque se a empresa está no prejuízo, por maior razão, ela deveria inovar, tá certo? Inovar para ser mais competitiva e poder se recuperar, tá certo? Então, essa é uma das buscas que nós estamos trabalhando com a Receita e com a Fazenda para tentar aprimorar a lei, no sentido que nós entendemos que é muito, muito importante que a empresa, no prejuízo, possa utilizar e compensar esses valores em anos subsequentes, quando tiver lucro, tá certo? Então, primeira questão, como é hoje, empresas no lucro real e que tenham lucro no ano. Quais os impostos? Então, os impostos que a empresa pode deduzir são o imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a empresa pode deduzir nesses dois impostos. E como é que é o processo? Eu vou só falar aqui, depois eu vou dar exemplos, vocês vão entender o quanto ela pode se beneficiar. Então, a lei diz o seguinte, gastou em P&D X, esse X, ele pode ser descontado no imposto de renda e na contribuição social. Esse X, ele é considerado como, então, 100% do que ela gastou em P&D, é uma lei de 1964, tá certo? Isso é despesa operacional que pode ser descontada. A lei do bem, então, ela turbinou esse 100%. Ela disse, tanto como eu disse, quer dizer, queremos que as empresas sejam mais fortes. Então, vamos tentar dar estímulos maiores para que ela faça mais P&D, inove mais,
mas sempre nós temos que olhar para o outro lado, quer dizer, empresa mais forte, mais imposto ela vai pagar. Então, um país, isso é um investimento que se faz, tá certo? Eu defendo, como eu sou da área de ciência e tecnologia, nos fóruns com a Receita e com a Fazenda, eu disse, olha, isso é um investimento que nós estamos fazendo, porque certamente estudos preliminares nossos mostram que em 2 anos, 3, volta o que teve de renúncia e muito mais. Como peço que a empresa fica mais forte, né? Ela tem muito mais condições de pagar mais impostos. Então, com a Lei do Bem de 2005, diz, olha, além dos 100%, eu vou te dar mais 60%. Então, ele gastou 100, na hora de descontar, diz, ó, tu não vai descontar 100, tu vai descontar 160. Isso é um adendo. Aí, e tem mais. Né? A ideia é que quem entende de P&D são as pessoas especializadas. O ideal seria que contrate mais mestres, contrate mais doutores, contrate mais engenheiros para desenvolver atividades de P&D. Então, se a empresa aumentar em 5% o número de pesquisadores e de pessoal envolvido em atividades de P&D, ela ganha 10% a mais. Se aumentar acima de 5%, ela ganha 20%. Então, significa que 100 mais 60 mais 20, porque ela contratou pessoas. Mais do que 20, então mais do que 5%. Se ela tinha uma pessoa trabalhando, contratou mais uma, aumentou em 100%, né? Tá? Então, é um pouco mole isso aí, né? Mas quando o grupo de pesquisadores é grande, né? Então, isso é interessante. E também diz o seguinte, se dentro daqueles projetos que tem, tá na Lei do Bem, tiver uma patente, vai ter um adicional de mais 20%, tá certo? Isso é no cálculo dos impostos. Então, eu vou dar o exemplo para depois, para vocês entenderem que fica bem simples. Então, 100 mais 100 no limite, quer dizer, eu gastei 100, em vez de eu descontar 100, eu posso descontar 200. Tá certo? E aí a gente vai ver o que reflete no valor do projeto. Bom, e a forma? Então, o uso automático da aplicação. Então, a empresa vai desenvolver o projeto e é uso automático. Ela não precisa pedir autorização para ninguém. Tá certo? Ela usa, pode fazer o P&D dentro das próprias instalações, certo? O P&D pode ser dentro das próximas instalações, mas também pode ser em uma universidade. Tá certo? Então, a universidade, ela tem pode ter uma participação importante. E aqui é um trabalho interessante que as universidades têm que fazer. É um portfólio que ela tem a mais a discutir com o setor empresarial. Ela diz, vamos desenvolver projetos que nós podemos captar dinheiro, né, via exclusão fiscal. Certo? Então, pode ser numa universidade, pode ser numa instituição de pesquisa, um instituto, pode ser um inventor independente, ou pode ser também transferida para uma micro e pequena empresa. Tá certo? Então, uma micro e pequena empresa também pode desenvolver a pesquisa para uma grande empresa. Tá certo? Posso contratar uma startup, e a startup desenvolver para uma pesquisa, e esse recurso também entra como um recurso dedutível. E tem mais alguns ganhos econômicos, né? Redução de 50% de IPI do bem destinado a P&D, depreciação acelerada desses bens, amortização acelerada dos intangíveis vinculados à pesquisa e desenvolvimento,
e redução a zero da alíquota do imposto das remessas ao exterior, destinada ao registro, manutenção de marcas, patentes e cultivares. Então, aqui mais alguns ganhos econômicos, mas o básico está aqui, 100 mais 60 mais 20 e mais 20. O uso automático pode ser dentro da própria empresa, mas dentro de uma universidade. A universidade pode ser um parceiro importante no desenvolvimento desse PD da empresa. Então, o projeto pode ser com a universidade. Para exemplificar, o que significa isso, esse 100 mais 100, tá certo? Como eu disse, imposto de renda e contribuição social do lucro líquido. A alíquota do imposto de renda é 15 mais 10. Não vou entrar em maiores detalhes, e a da contribuição social é 9%. 15% é direto e 10% descontado 20 mil mensal. Então, aqui, como eu fiz por ano, eu descontei 212 meses, 240, tá certo? Então, eu considerei, só para ver o interessante, que é uma parceria, tá? Então, é o que o governo diz, olha, faça P&D que eu ajudo no risco, eu ajudo nos custos. Então, eu considerei aí uma empresa que teve R$1 milhão de lucro líquido. Então, essa é a empresa destinada à lei do bem. Lucro real e que tenha lucro no ano. Essa empresa diz, eu não quero fazer P&D, tá? Então, fazendo as alíquotas aqui do imposto de renda e tal, ela vai pagar 300 desses 1 milhão aqui, além dos outros impostos, né? Mas do imposto de renda e da contribuição social, vai pagar 316 mil de imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido. E como é que se dá isso, né? Tem empresas que pagam mensalmente, outras trimestralmente e outras anualmente. Então, esse é o valor que ela iria pagar. Agora, eu vou supor o seguinte, eu vou fazer pesquisa de desenvolvimento, tá certo? Então, essa empresa, ela fez um projeto de 100 mil, tá certo? Projeto de 100 mil, pesquisa de desenvolvimento. Então, vou supor aqui no primeiro exemplo, ela não contratou ninguém, ela não tem patentes. Então, ela tem 100 mais 6, 60%. Tá? Como ela gastou 100, ela tem o turbinado de 60%, então, em vez dela descontar 100, que é a despesa operacional, ela desconta mais 60%, né? Então, 160. Então, na hora de calcular o imposto de renda, né, eu vou descontar o 160 aqui. Então, aqui já está 840, já está descontado. Aqui o 160. E essa empresa, então, ela vai pagar 261.600. Comparando que não tinha feito, com que o imposto, quer dizer, o benefício fiscal foi de 54.400. Então, observe que 54,4% do valor do projeto foi pago pela renúncia fiscal. Não é uma parceria? Acima da metade, o governo está dizendo, faça P&D, que mais da metade eu estou te pagando. Então, essa é a ideia. Eu acho que nas minhas apresentações com colegas da universidade, nós temos que vender isso. Quer dizer, a universidade pode ser um parceiro importante das empresas e dizer, olha, eu não preciso ir atrás de chamada, não, isso é automático, e está aí, mais da metade ele desconta. Tá certo? Aumentando, então, teve o benefício de contratar pessoas, tá? Mais do que 5%. Então, em vez de 60%, é 80%. E aí, o benefício fiscal, quer dizer, 61,2% do projeto, o governo está pagando. 61,2% do projeto
renúncia fiscal. Não é uma parceria importante? Se eu, pessoa física, o governo chegasse, olha, eu te pago 61,2% gastar em atividades para melhorar a tua competitividade, né? Eu vou fazer curso, vou fazer isso para ser mais competitivo, eu não deixaria de aproveitar isso. Quer dizer, o governo não está pedindo nada, só está dizendo, faça que eu ajudo. Claro, por trás disso tudo, tá, eu quero empresas mais fortes. E eu quero empresas que paguem mais impostos, contrate pessoas, gere mais renda. Essa é uma atividade, o objetivo, né, de uma política pública, que é melhorar as condições do país. Então, o governo abre mão de 61,2% do valor do projeto. E se tiver uma patente, então vai ir 100 e mais 100, então o desconto de 200. O governo abre mão de 68% do valor do projeto. Então, essa é a ideia da Lei do Bem. Olha, vamos fazer mais inovação, que eu compartilhe os riscos. Eu sei que são atividades de muito risco tecnológico e que eu abro mão, né, dando benefícios fiscais e, no limite maior, eu contribuo com até 68% do valor do projeto. Não é uma camaradagem? Claro que tem as segundas intenções, tornar a empresa que pague mais impostos, mas é um apelo muito interessante para a iniciativa privada e que as universidades têm um papel fundamental, pode fazer um bom marketing nesse processo, né? Então, uma das grandes dificuldades das empresas é exatamente como é que eu aplico, mas P&D, eu não tenho ainda equipe, eu não sou uma empresa que não, né? A universidade pode fazer todo esse processo. Então, isso nós precisamos mudar a cultura, nós temos que trazer as empresas exatamente para inovar mais. Bom, como eu disse, claro, tem que ter, as empresas têm que ter algumas cautelas, né? Para a utilização dos incentivos fiscais, a pessoa jurídica deverá elaborar projeto de PDI com controle analítico dos custos e as despesas integrantes de cada projeto. Então, como eu disse, a Lei do Bem se assemelha ao imposto de renda à pessoa física, né? Vocês, no ano anterior, gasto com médico, gasto com isso, gasto que pode ser deduzida, no ano seguinte apresenta a declaração do imposto de renda. A Lei do Bem é idêntica, tá? A empresa desenvolve os seus projetos sozinha ou junto com uma universidade, e à medida que vai gastando nos projetos, ela pode se beneficiando já das deduções fiscais. Então, as deduções fiscais, elas ocorrem dentro do ano em que ocorre o projeto. Se a empresa paga mensalmente, ela pode mensalmente descontar no imposto de renda e na contribuição social os gastos do P&D. Se é trimestral, trimestralmente. Se é anualmente, vai pagar no fim do ano, ela vê quanto gastou e faz a dedução dos benefícios fiscais. Mas ela faz a dedução no ano que desenvolveu o projeto de P&D. Tá certo? No 31 de julho do ano seguinte, ela apresenta a declaração para nós. O que é? Quer dizer, segundo a lei, né, o Ministério tem que verificar se aquilo que gastou está dentro do que diz a lei. O que diz a lei? Quer dizer, são atividades que têm risco tecnológico. Então, só vão verificar, né, se realmente a empresa gastou nesse tipo de atividade. Então, é importante dizer, mas isso está burocratizando. Não, a lei diz isso, então nós somos obrigados a fazer isso, e por incrível que pareça, a gente não aprova 100%. Tá? Então, cerca de 25% a 30% são muitas atividades bem fora do que
a lei diz que é o risco, tá certo? Nós não estamos ajudando a empresa a reduzir impostos, tá? Então, isso é outra coisa, é uma parceria, é compartilhar risco. Diz, olha, corra o risco que nós ajudamos no custo. Então, é isso que a empresa tem que entender. Quer dizer, ela tem que demonstrar que ela gastou onde teve risco tecnológico. Então, aqui sempre bato, mas eu não... Procure uma universidade. A universidade é uma parceira. Quer dizer, nós recebemos um projeto que a empresa desenvolveu com uma universidade, eu sei que isso é muito mais tranquilo para a empresa, porque ela tem certeza de que ali ela não vai ser glosada. Então, a universidade pode ter um papel importantíssimo nesse processo, porque sabe onde é que está o risco, desenvolve pesquisa, desenvolve a base como aplicada. Então, é muito interessante para a universidade. Então, como eu disse, no dia 31 de julho, ela é um formulário online. Então, no mês passado, né, eles entregaram a declaração. O que é a declaração? É os projetos mostrando onde é que gastaram o dinheiro. A gente só verifica se aquela atividade tem risco tecnológico. Quer dizer, eu sempre mostro, né, para as empresas, olha, isso não é um subterfúgio para reduzir pagamento de impostos, não. É um esforço que o país está fazendo, quer dizer, abrindo mão de impostos para que você se fortaleça, para que você seja mais competitivo, para que a empresa cresça. Então, é um esforço que o país faz. Quer dizer, invista que eu colaboro. Tá certo? Claro, quer dizer, tem as segundas intenções, né? Não se vai fazer abrir mão disso sem saber que isso é um caminho interessante para as empresas crescerem e pagar mais impostos. Tá? Não vou entrar mais detalhes, só dizer isso. Então, detalhes de datas. Então, é tudo online, né? Principais resultados. Então, a lei saiu em 2005, começou a ser aplicada em 2006, começamos com 130, né? E estamos aqui com 1.100, 1.200. Já 2017 já foi entregue. Então, estamos trabalhando fortemente no sentido de aumentar o número de empresas, não está aqui. Então, esse é o resultado da semana passada. Nós, em 2017, foram 1.476 empresas que aplicaram na Lei do Bem. Então, de 16 para 17, foi aí entre 25% e 30% de aumento. Nosso objetivo é chegar um dia com 10.000 empresas aplicando na Lei do Bem, que seriam 10.000 empresas aplicando em P&D, certamente nós teríamos um outro país, tá certo? Empresas olhando para a sua competitividade. E o interessante, então, a gente recebe os projetos, e no projeto tem a renúncia fiscal e o total de investimentos, tá certo? Então, de 10 anos, 2006 a 2016, nós tivemos 15 bilhões de renúncia fiscal, e as empresas, quer dizer, desenvolveram o projeto de pesquisa, elas não só teve a renúncia fiscal, como também tiveram outros investimentos de equipamentos, outros gastos, mas todos dentro dos projetos de P&D, tá? As empresas gastaram 77 bilhões e 400. Daí, quer dizer, para praticamente quase 5. Então, para cada real que o governo abriu mão, as empresas investiram quase 5. Então, essa é a minha grande arma com a Receita Federal, a Fazenda. Se eu tivesse um país com 10.000 empresas aplicando nessa proporção, nós teríamos outros indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? de desenvolvimento e inovação. O Rafael falou, né? O Índice Global de Inovação,
nós estamos na posição, melhoramos um pouco, na posição 64. Né? Estamos entre os 15 em pesquisa, né, publicações indexadas, e 64 lá. Quer dizer, tem um vácuo, é porque nós inovamos pouco, somos um país que pouco inova. Esse é para ajudar, né? Então está aqui até ele me deu um exemplar aqui, né? Né? Então a parceria nossa com a ANPEI, nós construímos um guia exatamente. Queremos trabalhar mais no sentido de dar apoio, né, para as empresas na utilização da lei do bem. Essa é uma outra coisa que nós estamos trabalhando. Em 2007, saiu a lei de incentivo à pesquisa. E essa lei de incentivo à pesquisa, ela introduziu mais um artigo lá na lei do bem, no capítulo 3, que a gente chama o outro artigo é o 19, esse é o 19A. Esse aqui exatamente foi direcionado para as instituições de pesquisa, tá certo? E ele dá incentivos maiores, tá? Então incluiu um novo incentivo à inovação tecnológica. A pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, para efeito da apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, os dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica de inovação a serem executados por ICTs. Então, esse aqui, o 19A, foi específico para ICTs, tá certo? Só que isso não está com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, está lá na CAPES, tá certo? E aí foi regulamentada. E para a utilização, segundo a regulamentação, é uma chamada de fluxo contínuo da CAPES, que libera os incentivos fiscais para as ICTs. Tá certo? Então, esse era um processo que a ICT submetiu o projeto à CAPES, junto com o MDIC e o MCTIC, que o MDIC é da Indústria, Comércio e Serviço Exterior, o MCTIC é o nosso da Ciência e Tecnologia. Aprovavam e aí a empresa podia ir atrás, a ICT ia atrás de uma empresa para conseguir o incentivo fiscal. Tá? E o incentivo aqui é um pouquinho mais generoso. Varia de no mínimo metade e de no máximo 2,5 vezes o valor da carga tributária incidente sobre o valor dos dispêndios efetuados no projeto. Então, esse aqui, a lei está vigente, né? Só que a burocracia que foi colocada praticamente inviabilizou. Tanto inviabilizou que eu vou mostrar alguns resultados. Mas só para dizer o seguinte, como é até 250%, então, naquela mesma empresa lá, em vez de 200, ele pode ir a 250. E aí, 85% do valor do projeto, o governo abre mão. Se o incentivo fiscal é dentro de uma empresa. Dentro de uma ICT, desculpa, dentro de uma universidade, um instituto. O edital ele foi lançado em 2007. Então, a gestão é da CAPES. Encerrado em 2015. Foram liberados 150 bilhões, né, para serem usados em projetos. Tivemos só 25 projetos aprovados. 2 ICTs encontraram empresas para renúncia fiscal. E um projeto foi implementado. Valor de 5,3 milhões. A USP e a Scopus. Então, nesse edital, ficou 8 anos aberto, nós só tivemos um projeto. Então, esse é um outro desafio nosso, que nós estamos discutindo muito com a CAPES, para tentar desburocratizar o processo. E qual a desvantagem aqui? Por que a empresa não se interessa? E ter um benefício fiscal de até 85%. Quer dizer, 85% do valor do projeto é coberto por renúncia fiscal. A lei e o decreto diz o seguinte: a propriedade intelectual é inversa
inversamente proporcional à renúncia fiscal. Então, se a empresa tiver a renúncia de 85%, 85% da propriedade intelectual é da ICT e 15% só da empresa. Na outra, né, na lei do bem, a propriedade intelectual ela vai discutir com a universidade se a universidade fizer junto. Mas se ela fizer por ela, é 100% dela. Então, nós, com o novo marco legal, o marco legal ele flexibilizou essas relações da propriedade intelectual. A gente acredita que, porque a universidade pode discutir com a empresa, diz, eu não quero 85%, tu me paga uma parte em dinheiro, tu pode ficar com toda. Hoje a universidade pode abrir mão de toda a propriedade intelectual, como era difícil antes. Então, a gente acredita que há margem de negociação com a CAPES para ver se a gente consegue reverter isso, porque esse seria o grande instrumento, né, da Lei do Bem, o 19A, para as universidades e para os institutos de pesquisa. Então, é uma briga que nós estamos aí com a CAPES para ver se nós conseguimos, né, não mudando a lei, mudando o decreto, mas eu entendo que a propriedade intelectual, além da burocracia, né, foi o grande empecilho. Então, o único projeto foi a USP. Então, a USP foi a grande beneficiada da Lei do Bem do 19A. Então, temos um desafio aí do instrumento, né? Interessante, como eu disse, aumentamos quase 30% do ano passado, de 2016 para 2017, chegamos a quase 1.500 empresas. Mas, como eu disse, a Lei do Bem, ela se direciona à empresa no lucro real, tá certo? E o país tem hoje cerca de 155 mil empresas no lucro real. E nós só temos 1.500 empresas aplicando a Lei do Bem. É muito pouco para um país que quer crescer. É muito pouco. Quer dizer, nós não somos um país inovador. Né? 1.500 empresas, que chega de 155 mil, é menos de 1%. Menos de 1% das empresas que têm todos esses benefícios, elas se arriscam a investir em pesquisa e desenvolvimento. Esse aqui é da Pintec, tá? A Pintec foi a última, né? A última Pintec diz que 47.693 empresas implementaram inovações de produto ou processo em 2014. Então, essa é a última Pintec. Então, a Pintec sempre é 3 anos atrasada. Então, vai sair uma agora, né? Acho que o ano que vem. E nós tivemos, nesse ano, 1.008 que utilizaram a Lei do Bem, cerca de 2% dessas empresas que se dizem inovadoras. Então, um grande desafio nosso, quer dizer, eu gostaria de que até uns anos a universidade poderia ajudar muito nesse processo, essas inseguranças das empresas. Quer dizer, se daqui a 10 anos nós chegarmos a 10 mil empresas inovando no país, né, 10 mil empresas usando a Lei do Bem, nós certamente poderemos sair no buraco que estamos. Então, essa é um grande desafio, né, é aumentar o número de empresas. E eu bato com as universidades, a universidade pode nos ajudar muito nesse processo, reduzir os riscos, trabalhar junto com as empresas, fazer parcerias e dizer, olha, a Lei do Bem pode ser usada, vamos fazer projetos, vamos usar a Lei do Bem. Quer dizer, conforme for até 60% do projeto é pago pela renúncia fiscal. Essa também é muito frágil, né? A restrição a empresas com lucro real, lucro fiscal no ano base. Tá certo? Então, como eu disse, a empresa que está no prejuízo, essa sim que deveria ser mais incentivada a fazer P&D. Quer dizer, vai sair do prejuízo se melhorar seus produtos, seus processos. Quer dizer, senão precisa trazer o diferencial. Como é que vai trazer o diferencial? Vai trazer o diferencial se inovar. Então, essa é uma restrição que nós estamos trabalhando fortemente para ver se a gente consegue remover a ideia, né,
a Receita Federal e a Fazenda, quer dizer, e o planejamento, quer dizer, ainda mais numa situação fiscal que vivemos, né? Mas eu digo isso, nós estamos investindo, vamos apostar que nós vamos crescer a base dos pagadores de impostos se nós realmente incentivarmos o P&D no país. Então, estamos abrindo negociação novamente com a Receita e a Fazenda, principalmente, você deve ter ouvido aí a questão do setor automotivo, quer dizer, uma medida provisória, o Rota 2030. E o Rota 2030 é um apêndice da Lei do Bem, tá? Bate exatamente no imposto de renda e na contribuição social, além daqueles valores ali, ele dá um pouquinho mais. E lá, nesse um pouquinho mais, que vai de 30% a 45%, ele permite empresa no prejuízo utilizar. Tá? Então, nosso argumento é se abriu uma brecha aí, vamos tentar agora que toda a Lei do Bem possa utilizar. Então, nós estamos realmente com esperança de aprovar isso aqui. Volume de incentivos. Segundo os dados da OCDE, o Brasil é o 7º país em volume de incentivos subsidiário para grandes empresas. No entanto, é o 20º para pequenas e médias empresas. Então, realmente, é outra questão muito séria, é o apoio para pequenas e médias empresas no país para P&D. Quer dizer, a Lei do Bem atinge só grandes empresas, praticamente, e esse é um desafio. Nós estamos discutindo, né? A nossa proposta era que se estendesse ao simples e ao lucro presumido, mas é uma coisa muito difícil com a Receita Federal. O argumento é que 30% da renúncia fiscal do país hoje é o simples. 200 bilhões de reais é a renúncia fiscal do simples. Eles não abrem mão de dar mais alguma renúncia fiscal para o simples. Tá? E para o lucro presumido também é um dogma que eles não abrem mão. Então, essa é um desafio que vai ser difícil e a ideia é tentar utilizar outros instrumentos, como o bônus tecnológico, a subvenção econômica, para, de alguma forma, atingir. Alternativamente, então, na nossa proposta, junto com a Receita e com a Fazenda, nós chegamos a um meio termo e eles abrem, quer dizer, isso não está ainda, nós temos que achar, quer dizer, já está consenso de que pode ser, eles aceitam, só nós precisamos achar da onde é que sai o dinheiro da renúncia fiscal. Então, hoje, para aprovar qualquer renúncia fiscal, tem que dizer, olha, isso vai sair daqui. A Receita disse, então, vamos tirar do orçamento do Ministério. O orçamento do Ministério está com 50%, praticamente, de 4 anos atrás. Ainda nós vamos tirar do orçamento para pagar o aumento de renúncia fiscal. Olha, não tem negociação. Então, nós vamos tentar ver agora, ver se a gente acha, né, outras fontes. Mas, como eu disse, para atingir a micro e pequena empresa, um instrumento que a Rota 2030 também já está trazendo. Se a empresa colocar dinheiro num fundo de investimento que aplica em empresas de base tecnológica, pequenas empresas, startups de base tecnológica, até 20% do valor dos gastos de P&D da empresa pode ser considerado como dedutível na Lei do Bem. Então, nós gostaríamos de turbinar fundos de investimento em startups via investimentos de empresas que possam deduzir na Lei do Bem. Isso seria uma coisa muito interessante, em que exatamente é tentar diminuir essa questão da dificuldade na micro e pequena empresa, tá certo? Então, e o último desafio é a revisão do 19A, tá certo? Então, a gente entende, né, que simplificação radical de procedimentos e a flexibilização das regras sobre propriedade intelectual à luz do novo marco legal poderia viabilizar o 19A, aquele que dá 85%. Quer dizer, se flexibilizar essas regras aí,
a gente acredita que a gente poderia colocar mais dinheiro nas universidades. Mas, de qualquer forma, as universidades têm também o 19, né, que ela pode ser um parceiro muito interessante, muito importante para nós do Ministério, com o nosso objetivo de chegar aí nos próximos 5, 10 anos a pelo menos 10 mil empresas investindo em inovação no país. Então, isso aqui, vamos passar rápido para terminar. Então, a gente observa que é positivo. Então, essa minha afirmação é em cima disso, que é positivo os gastos privados em P&D para a renúncia fiscal. Então, a gente viu que é praticamente 1 para 4,5 que a empresa investe em P&D para a renúncia fiscal obtida. Então, isso é bem positivo. Eu acho que mais empresas trabalhando com a lei do bem, isso é muito mais dinheiro que entra no sistema de ciência e tecnologia. Mas o grande desafio, então, é o número. Nós temos que aumentar o número de empresas. Nós não somos inovadores. E, além de não ser inovadores, nós precisamos de inovações de mais valor agregado. Então, a grande maioria das nossas inovações está lá no desenvolvimento experimental. Então, o desafio das universidades é ajudar as empresas a trazer aí, botar mais conhecimento, mais valor agregado dentro das nossas inovações. Precisamos mais inovações com maior valor agregado. Eu acho que isso mudaria aí o panorama econômico do país. Então, era isso, dei uma visão geral. Então, é um marco legal, importante, e ele se atrela, né, a todas as modificações ocorridas, que é na tentativa de dizer, olha, precisamos estimular essas relações público-privada. E a lei do bem está aí, ela não depende de orçamento, não depende de chamada, quer dizer, vamos utilizar. Precisamos realmente essa força. E a universidade pode ajudar muito. Obrigado. Muito obrigado, professor Campagnolo. Foi, de novo, bastante interessante ver um outro lado da lei brasileira nos ajudando. Acho que 2 lados da nossa disputa aí pelo mercado de inovação nacional, como fazer, como regulamentar isso, através da lei do marco legal, e fonte, né? Aqui traz um belo exemplo de como a legislação nacional pode ser utilizada a nosso favor. Eu acho que é interessante esse tipo de conversa aqui, para tentar fazer uma propaganda, de fato, trazer todo esse conhecimento para nós, que muitas dessas coisas eu não sabia, não tinha a menor ideia de qual o volume de dinheiro que a gente pode tentar obter com isso. Então, eu abro para a segunda parte, temos uma pergunta lá, talvez eu fosse uma segunda pergunta aqui. Vamos começar, por favor. Boa tarde, Campagnolo. Eu sou Bernardo Andrade, sou professor da Escola Politécnica. E a minha pergunta para você é o seguinte: nós temos outros mecanismos de incentivo à pesquisa e desenvolvimento que vêm através de obrigações, por exemplo, para a indústria do petróleo, controladas pela ANP, que são incentivos através da participação especial. Tem da ANEEL e outras agências. A pergunta é, essas empresas que investem por essas regulamentações, elas podem fazer uso dessa lei do bem em cima dos recursos investidos através, por exemplo, da participação especial? A ANP é um exemplo que eu dou, porque eu estou mais próximo disso, né? E a segunda pergunta é, daquelas 1.400 empresas que você citou, qual é o principal setor de investimento faz uso dessa lei do bem? Obrigado. Gessiane Porto, vice-coordenadora da Agência USP de Inovação. A minha pergunta é bastante operacional, na verdade é uma dúvida que os empresários relatam, que eles apresentam que tem muita dificuldade de entender o que eles podem colocar do ponto de vista das patentes, né, em termos de solicitação de isenção, ou seja, é o valor ligado ao licenciamento, é o valor do desenvolvimento,
como eles apresentariam os gastos no desenvolvimento de patentes? Duas questões, não sei se talvez eu consiga responder. Primeiro é na parte de fazer a conexão entre a área privada com a área pública. A gente sabe que o histórico mais recente era um histórico de uma relação difícil, né? Sempre teve o problema que a gente já viu no painel anterior, regulatório e tal, e quem que ficava com a patente. Então, não havia interesse do setor privado, especialmente o grande, fazer as parcerias. Eram coisas muito pontuais. Mas, pelo visto, agora os mecanismos estão incentivando isso. Mas talvez aqui uma ideia, né, que poderia ser feita, pelo menos na área nossa da saúde, lá no HC, em qual a gente está vindo, será que a gente não teria, talvez, uma facilitação, como o Ministério poderia ter, de ter polos ou centros que são parceiros disto para você ter o polo parceiro da Lei do Bem, em que você tenha essa indicação para o mercado de que aquele centro ele cumpre, por exemplo, com certas qualificações iniciais mínimas, né? Como a gente tem hoje o polo da Embrapi e tal, ou seja, ele tem uma pré-qualificação, porque tem lugares que você não consegue nem ter gente interno para fazer divulgação, não tem marketing, não tem condição. Você faz pesquisa, mas não consegue fazer essa parte mais complexa. Então, talvez isso poderia ser um destaque. E um outro ponto, a gente tem falado, às vezes, sobre o uso de recursos privados na área de investimento de fundos, né? Já vimos várias pessoas interessadas e outros países fazem. Curioso que no Brasil, né, recentemente eu tive acesso a um dado que mostra que nós não temos carência de dinheiro líquido no mercado. Tem cerca de R$1 trilhão hoje que está aplicado em fundos do mercado e que gostaria de migrar para outras coisas com maior investimento ou retorno. Mas essa área de inovação a gente não tem o benefício que tem em outros mercados. Esse poderia ser um dinheiro que não só dá renúncia, mas também que, através de outro mecanismo, poderia alimentar positivamente se o Ministério conseguisse atrair, né? Então, a gente tem recursos, a gente talvez tenha que ter um pouco mais de engenhosidade aí, de como talvez facilitar o engate do recurso financeiro ao mercado produtivo. Não sei como é que talvez o senhor veja isso. Bom, vou começar. Acho que eu esqueci uma dele. Mas a questão eu conheço bem, que eu sou área do setor elétrico, então conheço bem. A lei diz que não pode ter acúmulo de incentivos, e lá são gastos obrigatórios. Então, nós estamos com dúvida, quer dizer, sobre quer dizer, eu vou dar um benefício para ele, que ele obrigatoriamente tem que gastar. Tá certo? Então, foge um pouco do que diz a Lei do Bem. É estímulo. E essa empresa não precisa desse estímulo, tá? Porque ela obrigatoriamente tem que gastar. Então, a priori, não. Tá? Mas nós estamos vendo ver o que pode ser visto. Mas, porque foge do espírito da lei. Tá? Mas a gente, como eu estou dizendo, a gente está indo em função da lei de informática, tá? Mas a lei de inovação, de informática é um pouco diferente, né? Ela não atinge o que atinge aqui. Criou dentro... mas tem exatamente, criou dentro tem um artigo dentro da lei do bem, tá certo? E a gente tem dúvida. E nós estamos realmente em dúvida, tá certo? E... a priori, a gente está aceitando, tá? Mas está aí em discussões jurídicas. Tá? Tu tinha outro, eu esqueci a outra. Olha, por incrível que pareça, hoje o setor que mais tem aplicado a lei do bem é o setor financeiro. Que eu sinto em dizer, a gente gostaria de ter o setor industrial, o setor da manufatura, mas nós somos um país que nós não... Quer dizer, por isso aí a universidade pode nos ajudar, aí é na outro setor, é o setor financeiro que mais tem aplicado. Eu não tenho... eu acho que chega mais perto de 30. Mas eu não tenho a certeza, tenho só essa...
Qual foi o seguinte? Tem os gastos exatamente no TIB. Tá? O TIB, os gastos todos de patenteamento e cultivares. Está no TIB. Tá? É definido do TIB. Quem foi a outra? A ideia da criação do fundo é tentar colocar mais dinheiro no sistema de ciência e tecnologia, tá certo? Porque aí esse fundo ele só poderia aplicar em empresas de base tecnológica. Então, fundo específico para empresas de base tecnológica. É claro que tem que ter demanda, tá certo? E o governo está preocupado com isso. A gente viu que existem determinados vácuos no país. Nós acabamos de lançar um programa nacional. Não sei se você conhece o programa Sinapse em Santa Catarina. O programa Sinapse Santa Catarina, ele apoia ideias, tá certo? De institutos e universidades, e nessas ideias capacita, né, esse aluno, né, o futuro empresário, a ser empresário. E vai dar subvenção econômica para que aquela ideia depois se torne uma empresa, se torne uma startup. Então, nós também precisamos não só oferecer recurso, mas temos que começar a ter algum instrumento de criar novas startups, criar novas demandas para o sistema, não só para os fundos de investimento, como também nas nossas incubadoras. Nós estamos com um problema de pouca entrada de empresas incubadoras. Então, criamos um programa nacional, a chamada pública está aberta na FINEP, a gente espera que São Paulo também entre, tá certo? Então, nós trouxemos a ideia do Sinapse nacionalmente. Então, a chamada está para nacional, e a gente espera aí pelo menos de 15 a 18 estados, né, entre nessa primeira rodada, que é uma rodada piloto, e a gente vai apoiar 28 novas startups por estados. Então, o dinheiro está curto, o FDCT, mas quer dizer, a gente quer começar a mudar a cultura através desse novo programa. Então, ele está aberto e a gente espera que dê resultado e o dinheiro surja para que isso nos próximos anos, não 28, começar a 50, 100, 200, 300, que aí sim nós teríamos aí uma mudança de cultura dentro do nosso sistema, principalmente nas universidades. Podemos dizer as universidades, mas elas são ainda nos nossos mestrados e doutorados, nós formando nossos doutores, olhando a pesquisa, principalmente. Não? Então, começar também a mudar a ideia de que não é só pesquisa que tem, nós temos, quer dizer, formar novos empreendedores, novos empresários. Então, quer dizer, não é só aumentar a oferta, nós temos que também aumentar a demanda, porque senão não adianta ter dinheiro, tu dissesse que tem e não está sendo usado, por falta de demanda. Temos mais duas perguntas e aí a gente termina. Só mais um comentário. Eu tenho usado o argumento que quando você tem um contrato de pesquisa com a universidade, fica muito difícil o Campagnolo e a sua equipe glosarem o pedido de incentivo. Muito difícil. Entende? E isso tem sido muito interessante. Agora, o que tem acontecido, de fato, eu acho que a coisa do exercício do exercício fiscal, isso tem que mudar. Talvez você poderia negociar que o cara podia diluir em 5 anos. Não, mas a lei, isso já está na lei. Existe possibilidades de passar para outros anos e só pode usar 30% nos anos seguintes. Eu acho que seria muito importante aqui... Isso já está, isso já existe. A agência, o USP Inovação, o Inova, a gente ter, tipo o PowerPoint do Campagnolo, todo mundo ter acesso para mostrar para as pessoas. Sem porque problema. É muito didático e muito útil. Isso aí funciona. Está disponível, sem problema. É só complementar a resposta dele, da questão de polos.
vamos fazer uma parceria com a Embrapa, tá? Nós vamos, a Embrapa, se o projeto aprovado pela Embrapa, nós vamos criar uma espécie de fast tracking, passando pela, quer dizer, nem por que eu vou analisar uma coisa que as unidades Embrapa já analisaram. Então, vamos fechar com a FINEP também. Se a FINEP, isso que ela desenvolve projetos, quando ela vai dar crédito, ela analisa o projeto com a empresa, nós vamos ver se a gente consegue também fazer um fast track. E com o CNPq. É possível analisar outras entidades e, no limite, a gente chegar a universidades. Quer dizer, a universidade de ponta avalia que aquilo é P&D, nós do Ministério, nós com nossos, quer dizer, nós temos comitês técnicos associados, não vamos questionar. Então, a gente está indo nesse caminho, porque o volume de projetos é muito grande. Nós chegamos a 15 mil projetos ano, tá certo? Que são avaliados um por um. Então, a gente quer ver se consegue um processo dessa, fazer uma parceria com entidades. Estamos já quase fechando com a Embrapi e com a FINEP. Tá? Então, qualquer instituto a gente pode avaliar. Não, na verdade, até uma reprise da última pergunta, ou seja, os contratos com a universidade feitos via fundações, eles vêm em valor fechado, e aqueles contratos ninguém vai abrir o mérito, dado que uma parceria... Mas a gente a gente recebe, né? Mas a gente vê com outros olhos, é uma espécie de fast track. Nós não vamos questionar o P&D dentro de uma universidade. E essa, como eu disse, é uma das grandes dificuldades das empresas, é essa segurança. Dizer, mas é que eu sou pesquisador, eu não tenho dificuldade em dizer, quer dizer, eu só vou considerar que a lei incide se tiver algum risco tecnológico. Tá certo? Eu não estou financiando nada, eu estou financiando, eu estou compartilhando o risco. Então, a empresa tem que dizer, olha, eu desenvolvi isso, eu não sabia se chegar lá, não sabia onde ia chegar, só a empresa tem que demonstrar que teve risco. Então, uma atividade que tem algum risco. Só isso que a gente exige. E não a gente, a lei, tá certo? E isso a gente cumpre a lei. Mas a gente quer, parceiros no sentido de facilitar esse processo. Eu acho que pode ser interessante, nós chegar a uma parceria com um instituto, com um centro, isso pode ser um bom atrativo para trazer projetos para a entidade. Então, a gente está aberto e pode discutir. Bom, eu gostaria então de encerrar a sessão agradecendo mais uma vez a presença do companheiro do Rafael. Profundo agradecimento a vocês por terem vindo de Brasília aqui, expor esses dois lados de uma mesma moeda que é de tão importância, tão caro para nós aqui, que estamos tentando fazer inovação. E para a plateia, muito obrigado por todos, por comparecerem. Lembrando de que estamos todos no mesmo barco, todos temos aí o exemplo de muita gente trabalhando a nosso favor, então as dificuldades claramente estão por aí, mas tem muita gente diminuindo o tamanho e o número delas. Então, eu vejo com muito otimismo tudo que os dois trouxeram aqui. Ok? Não sei se vocês têm alguma... Tenho só agradecer o convite, a gente fica à disposição e dizer sinceramente que a vontade política nossa, do Ministério, é realmente que a gente inove. Então, a gente está fazendo tudo que possa facilitar, nós não queremos de jeito nenhum prejudicar. Então, por exemplo, nossos CATs, são os comitês de auxílio técnico que vão analisar os projetos, só um exemplo, os projetos dos P&D, das empresas. Eu que sempre faço uma palestra inicial, eu disse, olha, que normalmente são professores que estão lá ajudando, eu disse, vocês têm que ser generosos também. O Brasil precisa inovar. Quer dizer, vocês têm que olhar também, não é só olhar e dizer, aqui não tem, mas olha a fundo, ver o que vocês podem tirar disso, que nós realmente
precisamos mudar a cultura da inovação do país. Nós temos que ajudar. E aquilo que vocês acharem que não dá, seja um pouco didático para ver se a gente consegue realmente não desestimulá-lo, mas pelo contrário, dizer, olha, a trazer mais. Quer dizer, nós realmente precisamos inovar, nós não precisamos simplesmente romper e criar esses empecilhos, nós precisamos realmente ajudar. E essa é a vontade política nossa. Agora nós temos que seguir a lei, né? Senão nós estamos incorrendo em... Né? Eu também sou professor, servidor público, daqui a pouco qualquer coisa... Aí eu estou com o TCU na cola. Mas a ideia é de ser um pouquinho generosos. Eu digo, vocês olhem, vê o que dá para aproveitar, vamos ver, estimule, dê sinalizações. E aí entra o papel da universidade. Eu acho que essas parcerias com universidades realmente podem ajudar muito nessa mudança, nesse paradigma que nós temos, que eu estou dizendo. São muito poucas empresas inovando, e nós precisamos aumentar realmente. Eu gostaria, em nome da agência, fazer um agradecimento especial, né, tanto ao Rafael quanto ao professor Jorge Campagnolo, e nos colocarmos à disposição para aquilo que nós pudermos contribuir, esclarecermos de dúvidas, temos uma porta aberta para a gente contribuir nesse esforço em prol da inovação, né, que todos estamos no mesmo barco buscando o desenvolvimento do país. Bem, então, mais uma salva de palmas aos nossos dois